E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta! 06:59 p.m. Olhinho um pouquinho melhor, graças a Deus e graças às orações de vocês, né? Vai ficar 100% em nome de Jesus Cristo. E a gente continua falando aí, né? 0659, a gente tem falado um pouquinho sobre PNL, né? Ou MCP, né? Melhoria Contínua de Performance. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre sucesso com vocês. Sucesso, sucesso, sucesso. E como eu trabalho dentro da Bíblia, dentro do processo bíblico, né, de aprendizado, eu quero falar um pouquinho sobre como obter o sucesso através do conceito bíblico, tá? Sem fugir ao conceito bíblico. Às vezes a gente tem um pensamento muito furtivo, muito superficial a respeito do que é sucesso, e a gente tem um pensamento muito superficial a respeito do que é verdadeiramente crescimento profissional e outras coisas. E muitas vezes a gente tende a achar que esses crescimentos, de alguma forma, eles nos levam ao pecado, nos levam a estar fora da presença de Deus, né? E não é bem assim. A palavra do Senhor diz que que Ele nos colocaria como cabeça e não como cauda, como liderança, né? Então, a gente é que tende... Oi, Marcelão, tudo bom, Tereza? A gente é que tende, infelizmente, a entender, interpretar a Bíblia, muitas vezes de forma cultural, ao que a gente aprendeu. Eu não vou dizer religiosidade só, eu vou falar de forma cultural, do que a gente aprendeu dos nossos antecedentes, né? Havia uma cultura muito forte de muitos e muitos anos atrás, que dizia que as pessoas verdadeiramente que entravam, que estavam verdadeiramente dentro da presença do Senhor, eram aquelas que eram submissas somente à palavra do Senhor. E eu acredito que realmente você tem que ser submissa somente à palavra do Senhor. Mas eles colocavam esse contexto de uma forma errônea. A verdade, vamos ser claros, os pais, eles costumavam, né, os senhores feudais, os donos de terras, eles costumavam dividir as suas terras da seguinte forma: as mulheres, elas não recebiam nada, nada. Você vê lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito, né? Quando houve o êxodo, o povo saiu do Egito, e que eles chegaram a Canaã, e aí eles puderam entrar na terra prometida. O Senhor divide a terra dando para os sacerdotes, ele dá terra para o povo, para cada povo, cada tribo recebe uma terra. Mas os levitas, eles não receberiam uma terra. Por que eles não receberiam uma terra? Para que a terra não, a parte da igreja, né, a parte do templo do Senhor não fosse dividido ou saqueado entre famílias, né? Então, como os levitas, eles foram escolhidos para cuidar do templo, para cuidar da casa de Deus, então eles não receberiam parte na terra. E aí eles falam para Deus assim: tudo bem, Senhor, eu não me incomodo, eu só peço que o Senhor então me dê essa terra em volta a Canaã, né? E o Senhor dá a terra com a promessa do seguinte: eu vou te dar a terra, o povo de Israel vai ajudar vocês a pelejar contra o povo que mora aqui, eu vou dar a terra para vocês, mas quando entrar na terra de Canaã, vocês vão ajudar o povo de Israel a pelejar também, e não vão abandonar o trabalho de vocês, que é cuidar do templo, né? Que na verdade era uma tenda na época, não era o templo como o templo de Salomão, mas já era muito, muito valioso. Quem tiver um pouquinho de tempo, vai lá ler Êxodo. Êxodo explica direitinho como é feito cada pedacinho, que os itens de ouro, enfim. Então, o que acontece? Esse povo, ele não receberia herdade não porque o Senhor não queria dar alguma coisa para eles, não. Tanto que deu a terra em volta de Canaã.
mas porque para que se houvesse briga e contenda, não é meu, ninguém entra aqui. Então, é dos levitas, então ninguém de Benjamim vai entrar aqui na tenda para adorar a Deus, entendeu? E isso acabou foi bom porque o povo recebeu sua terra, então eles continuaram sendo prósperos, eles continuaram obtendo sucesso. Mas depois de um tempo virou um costume assim. E as mulheres reclamaram porque elas disseram assim: olha só, e se eu não tiver pai? E se eu não tiver esposo? Porque por conta do tempo que eles viveram no deserto, muitas famílias, né, ficaram. Perderam seus maridos, perderam seus pais. E aí? Eu não vou receber terra, isso é justo? E eles reclamaram com Moisés, e Moisés falou com Deus, e Deus deu herdade também para as mulheres, né? Para que todas as tribos recebessem conforme a quantidade de pessoas que haviam nas tribos, e ninguém fosse injustiçado. Todo mundo fosse justiçado, porque Deus planejava que o povo fosse próspero, né? Uma terra que mana leite e mel. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, a igreja virou, infelizmente, uma coisa não só, né, em alguns lugares, não espiritual, mas ela virou mais um comércio. E infelizmente. E aí o que acontece? Durante muito tempo, o povo começou a fazer o seguinte: os líderes das igrejas, eles não poderiam se casar. Mas por que eles não poderiam se casar? Porque a herança, historicamente falando, a herança, se eles se casassem, tudo que estava na igreja acabava sendo repartido entre as famílias, né, os filhos e tudo mais. Então, eles não poderiam ter essa riqueza dividida, porque era da igreja, né? Não era da família. E geralmente é assim, a família pegava o primeiro filho, né? O primeiro filho estudava, o primeiro filho era herdeiro de tudo, ele recebia essas conquistas todas do pai. O segundo filho, se ele não tivesse um casamento bom, um casamento próspero, se não fosse vantajoso, eles ofereciam os filhos para as igrejas, né? E aí eles iam trabalhar no sacerdócio lá, e isso já depois de Cristo, né? Quando a igreja começou a ser, infelizmente, em muitas comercial. Então eles começaram Então eles não tinham direito à herança de seus pais, não tinham direito à herança da igreja. E as filhas eram dadas em casamentos, e se elas não arrumassem um bom casamento, ou elas viessem a engravidar, ou se acontecesse, elas acabavam dentro da igreja também, né, como pessoas que ajudavam para não envergonhar as suas famílias. Isso há muitos anos atrás, né? E aí o que acontece? Isso acabou virando uma tradição, as pessoas começaram a ter dentro das suas cabeças, né, essa questão cultural de que se você serve a igreja, você não tem direito ao seu patrimônio familiar e nem ao seu patrimônio da igreja, né? E isso eu concordo, da igreja realmente, se você serve a igreja, o patrimônio é da igreja, não é seu. Mas o seu patrimônio familiar é outra coisa, né? Então tinha que se abrir mão do patrimônio. Então começava a se fazer voto de pobreza para não se correr o risco de se dividir, né, essa riqueza da igreja, né? Infelizmente. E aí isso foi passando de pai para filho, de pai para filho, até na cabeça das pessoas a riqueza ser uma coisa suja, uma coisa imunda, né? Então as pessoas precisavam ser pobres, elas precisavam, para que elas fossem humildes, elas tinham que ser pobres, elas tinham que labutar cada dia por um pouquinho. E o trabalho também, o trabalho virou uma coisa também vinda, infelizmente, da religião, acabou virando
condenação, era correção por causa de pecado, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso e a partir daí eles foram condenados, castigados a trabalhar, e do suor do seu corpo eles vão ali conquistar o seu pão de cada dia. Então as pessoas começaram a colocar isso na cabeça de que era obter dinheiro, ter prosperidade, ter uma terra que mana leite e mel é soberba, é errado, é pecado. Eu não posso viver dessa forma, infelizmente. Mas isso era de cultura a cultura, porque você vê outras religiões, outros países que viveram outras religiões mais fortes, que elas se prenderam a ser prósperos, a buscar verdadeiramente suas conquistas, como por exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem Deus, né, como soberano. Você vê aí que todo mundo tem erro, todo mundo tem falha, tá? Não vou dizer que é 100% correto, mas ele tem sim uma cultura, né, muito forte com relação a Deus. E isso faz... Eles já vieram de dentro de outros lugares, eles já vieram colonizando o país com uma cultura forte de trabalho, onde eles ganhavam as terras, né? E eles tinham que cuidar das suas terras, plantar, cultivar, vender, e quando o país precisasse deles, eles tinham que lutar pelo país, e assim eles teriam liberdade. É uma cultura diferente. Então eles foram criados com uma cultura de prosperidade, né? Os judeus foram criados com uma cultura de trabalho e prosperidade também. Você pode ver poucos judeus pobres, mas você não vê muitos judeus pobres por aí. Por quê? Mas também você não vê nenhum judeu que não trabalhe, que não conquiste, não tenha sua empresa, que não corra atrás. Não. Eles são veementes nisso. Por quê? Porque eles entendem que o trabalho é a forma de conquistar a sua prosperidade, e eles são muito fiéis a isso, né? Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, mas eu também não sou a favor da teologia da miséria. O problema é que muitas pessoas conhecem só a teologia da prosperidade. E muitos pontos da teologia da prosperidade são verdadeiramente negativos. Então as pessoas têm medo dessa teologia. Mas vivem pela teologia da miséria. E eu não sou a favor também da teologia da miséria. O Senhor nos fez para que a gente possuísse a terra. Na verdade, Ele fez a terra para ser possuída por nós. A palavra do Senhor diz que nós teríamos domínio sobre os animais da terra. Ele disse que tudo aqui era nosso, né? Quando o Senhor fala sobre os céus, Ele fala sobre ruas de ouro. Ele fala sobre a riqueza do Senhor, né? Algumas pessoas falam assim, você não vê ninguém na Bíblia rico. Desculpa, não é verdade. Abraão era muito rico. Isaac era muito rico. Moisés, quando ele saiu do deserto, ele viveu lá com Faraó, na riqueza de Faraó, mas quando ele saiu e viveu com Jetro era um homem próspero e Moisés era próspero, Jacó era próspero. Você não vê o Senhor, José era próspero. Então assim, você não vê nenhum deles sem prosperidade. Paulo não era rico, entendeu? Paulo não era rico, não era isso, não era aquilo, mas Paulo, ele estava no cárcere dentro da casa dele, entendeu? Ele pagava os soldados que o prendiam, entendeu? Ele que pagava, essa era a condenação de Paulo. E ele ganhava através do dinheiro, do trabalho dele de vender tendas, né? Então Paulo era rico, entendeu? Rico assim,
Não era milionário, mas ele era rico, ele tinha suas provisões. Então você não vê ninguém na palavra de Deus, ninguém na palavra de Deus assim, mendigo, sabe? Que não tinha condições. A não ser quando eles eram levados a cárceres, né? Como o cárcere babilônico, quando eles viveram ali isolados no cárcere babilônico por conta do pecado deles, né? Então ali eles viveram em miséria, ali eles mendigaram o pão, né? E passaram por necessidades. Você vê, até quando eles estão caminhando no deserto, né, no Êxodo, eles não passam necessidade. Não lhe falta a sandália dos pés, não lhe falta roupa e não lhe falta alimento. E outra coisa, eles estão saindo de lá do Egito e o Senhor fala para que eles passem de casa em casa, pedindo, né, para aqueles que os aprisionaram. E eles deram para as pessoas riquezas, herdades. Eles saíram com tanto ouro que eles foram capazes de construir um bezerro de ouro, né, para adorar. Então, assim, eles não eram pobres. Né? A teologia da realidade, da prosperidade, ele fala que Deus tem obrigação de me dar as bênçãos, riquezas, né? E se eu vou à igreja, eles têm que me dar riqueza, o Senhor tem que pagar minhas contas, minhas dívidas, ele tem que fazer transbordar na minha casa, porque eu tô indo para a igreja e tudo mais. Essa é a teologia da prosperidade. O Senhor tem obrigação em me servir. O Senhor não é seu escravo. Ele não é seu escravo. Ele é o seu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós o servimos e não ele a nós, né? Não a nossa vontade. Mas a teologia da miséria diz que se eu quiser melhorar de vida, se eu quiser ter riqueza, eu só penso em materialismo e que isso é uma vida de pecado. Não. Melhorar de vida não é uma vida de pecado, porque senão por que Abraão saiu de sua terra e aonde ele cavava poço, ali tinha água? Não é pecado querer melhorar de vida. Então, por que Jacó trabalhou tantos anos para o seu tio, né? Para receber bens, e quando ele foi enganado pelo seu tio, o Senhor dizia assim: vai lá e pendura um monte de cipó na frente, vai nascer tudo malhado para você levar as riquezas. Não, agora você faz assim que vai nascer tudo branco para poder você levar as riquezas. Então, melhorar de vida é pecado? Então, Deus é um Deus de pecado, porque ele ia lá e ajudava Jacó a prosperar. Porque Jacó estava diante da presença dele naquele momento. A teologia Labão, é verdade. E na teologia da riqueza, né, da prosperidade, fala que eu preciso ser ambicioso. Eu não quero só crescer e prosperar, eu quero ter todas as riquezas do mundo de forma egoísta, independente do que diz a Bíblia, passando por cima das pessoas, sem amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. A teologia da prosperidade prega isso. Mas a teologia da miséria, e não é verdade, a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Ela diz que você deve servir ao teu próximo, que você deve ajudar. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, né? Então, assim, o Senhor está dizendo assim, para você ajudar, para você cooperar, o outro não precisa perder para você ganhar, né? É o que a palavra de Deus diz. Então, não é ganhar dinheiro a qualquer custo, de qualquer forma, em cima das pessoas, de jeito nenhum, né? O obreiro é digno do seu salário, é o que a palavra de Deus diz.
Mas já a teologia da miséria fala que se eu quiser que a riqueza, que o dinheiro é algo sujo, é algo ruim. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho riqueza, eu sou pecador. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve Mamon, que é o Deus do dinheiro, ou você serve a Deus. Se você servir a Deus, você vai desagradar a Mamon. E se você servir a Mamon, você vai desagradar a Deus. Então você tem que escolher um dos dois para servir. Eu escolho servir a Deus. Aí o Senhor diz assim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso buscar ao Senhor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso obedecer ao Senhor. E o que Ele vai fazer na minha vida? As demais coisas me serão acrescentadas. As demais coisas me serão acrescentadas. Não vai faltar nada na minha casa, porque eu sirvo a Ele. Ele não vai permitir que falte no meu lar, que falte na minha casa. Mas não assim. Ah, Senhor, eu te sirvo, então tô aqui deitado na minha cama, manda dinheiro do céu. Não. Não mesmo. Não vai trabalhar não, pra você ver se você vai ganhar algum dinheiro do céu. Não vai cair na sua cama. O povo lá em Atos 1, eles estavam esperando o Espírito Santo de Deus, que é promessa de Jesus Cristo, descer para enchê-los, para a partir daí eles começarem a falar do amor do Senhor. E como eles esperaram? Em jejum e oração. Em jejum e oração. Então, assim, não é esperar na sua cama, é esperar no Senhor fazendo o que você precisa fazer, que é trabalhar. Assim como ter dinheiro não é pecado, trabalhar também não é, porque você é pecador. Trabalhar não é um fardo que Deus te deu, ou um castigo que o Senhor colocou nas suas costas porque Adão pecou contra o Senhor. Não, não é. A teologia da miséria diz isso, que trabalhar é um castigo que Deus colocou nas suas costas porque Adão pecou. Trabalho não é castigo. Você pode perceber na Bíblia que todos os que o Senhor chama estão trabalhando. Ele não chama quem está parado. Davi foi chamado para ser rei de Israel. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele não estava parado. Se você pegar José, José foi escolhido, mas ele estava trabalhando. Ele trabalhava para o seu pai, ele trabalhava dentro da casa de Potifar, ele trabalhou dentro da cadeia e aí ele foi chamado para ser governador do Egito. Trabalhando. Neemias estava trabalhando. Eliseu, quando Elias passa por ele está o quê? Trabalhando. E Elias diz, vamos, ele disse, eu vou terminar de fazer aqui o que eu estou fazendo e vou com você, vamos junto. Trabalhando. Todos estavam o quê? Trabalhando. Então, o trabalho não é uma coisa ruim, né? O Senhor fala que você tem que aprender com a formiga, ó preguiçoso. Tem que trabalhar. A formiga, ela vai lá e trabalha o verão inteiro para poder ela não passar o inverno com fome. Para ela não passar o inverno com fome. Trabalho. E a formiga pecou contra Deus? Em quê? E aí a teologia da prosperidade fala que eu devo esperar de Deus providência de tudo. Eu não preciso fazer nada para alcançar o sucesso e a prosperidade. Eu posso ficar simplesmente parado. E por conta dessas duas teologias, eu acabo numa vida ou miserável, ou uma vida até de sucesso, mas sucesso só terreno. Sucesso só terreno. E eu não quero isso, eu quero um equilíbrio entre os dois, eu quero uma vida próspera.
Eu quero uma vida abundante. Abundante. Eu quero uma vida abundante na minha vida. As pessoas falam assim, que existem 7 pecados capitais, não é? Para a prosperidade também existem 7 pecados capitais que eu acabo cometendo. Para eu ser verdadeiramente próspero, para eu ter verdadeiramente abundância, eu tenho que olhar esses 7 pecados capitais e trabalhar em cima deles para que eu não venha a cair em tentação, como diz a palavra de Deus, né? Não me deixais cair em tentação, mas livra-me do mal. Como é que eu não caio em tentação? Como é que eu consigo ser liberto desse mal, né? Quais são esses pecados? Eu não vou falar de todos hoje, porque não vai dar tempo, mas a gente vai falando aos poucos no 0659, e aí vocês vão entendendo, se vocês gostarem, né? Porque se vocês não gostarem não, Cláudia, eu não quero saber mais disso não, a gente também não fala. A palavra de Deus lá em Provérbios 16:32a fala assim: melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro. O primeiro pecado é o pecado da pressa. Sabe as pessoas que querem colocar os bois, né, a carroça na frente dos bois? Os bois na frente da carroça tá certo. Agora a carroça na frente dos bois é que tá errado. Sabe essas pessoas assim que querem tudo para agora, para hoje, para ontem? Infelizmente ou felizmente, a gente tem uma nação agora que vive assim, né? Tudo no imediatismo. De certa forma, tem pontos positivos? Tem. Mas tem pontos muito negativos. Você percebe também que, infelizmente, as pessoas estão vivendo numa era onde a depressão tomou conta, né? Onde as pessoas não se sentem verdadeiramente realizadas. Por quê? Porque querem tudo para ontem. E as coisas não acontecem para ontem. Elas acontecem passo a passo, gradativamente. É chamado de pecado da gula ou pecado da pressa. Por quê? Porque é um desejo insaciável por comida, por bebida, por droga, por dinheiro. Um desejo insaciável. Aí é quando Deus diz que é quando as pessoas deixam de servir a Ele para passar a servir a Mamon. Porque não é uma busca saudável por prosperidade. Seja bem-vinda, Rosana. Não é uma busca saudável por prosperidade. É uma busca pecaminosa. É uma busca de gula, de insaciedade, que derruba qualquer um, né? Então, e acabam incapazes de se satisfazer. As pessoas não conseguem se satisfazer nem financeiramente, nem no alimento, nada. Não conseguem se satisfazer. E isso leva ao pecado, né? Ceder à concupiscência da carne. Não é que é errado você buscar essas riquezas, não é isso. É aonde está o seu coração, né? Tem uma frase que fala assim: por maior que seja o talento ou o esforço, algumas coisas exigem tempo e não dá para produzir, por exemplo, um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Eu não consigo produzir um bebê em um mês porque engravidei 9 mulheres. O processo da gravidez continua sendo 9 meses. A diferença é que daqui a 9 meses você terá 9 bebês. Mas não terá 9 bebês em um mês. O processo é o mesmo. Vou abrir 30 empresas. A questão é a seguinte: se você vai abrir 30 empresas, você tem condições de abrir 30 empresas ao mesmo tempo, o retorno disso não vem daqui a um mês. Vai demorar o mesmo tempo, ou até mais.
Porque a sua capacidade de estar ali monitorando, olhando, cuidando, vai diminuir. Então você não vai conseguir ter o mesmo resultado, de repente, que você teria se você abrisse uma só. Talvez você ganhe mais. Talvez você não ganhe nada, porque venha a falir tudo. Mas o tempo que vai levar para você saber disso é o mesmo. Não mudou nada. Mas a fome por isso é tão grande que a gente coloca a carroça na frente dos bois. Por exemplo, antigamente as pessoas elas viviam por casamentos arranjados, né? E uma mulher que não se casasse, por exemplo, tenho 36 anos e eu não sou casada, e tivesse 36 anos e não é casada, meu Deus do céu, essa aí encalhou, já era, né? Então as pessoas tinham essa visão antigamente, o tempo de ter filho, né? O relógio biológico, tudo isso era muito, muito rígido. E aí as mulheres casavam, até mesmo quando elas tinham a opção de casar, elas podiam casar, elas acabavam casando pelo mesmo processo de antigamente do casamento arranjado. Por quê? Porque elas queriam não ficar para a titia. Quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. E casavam. E acabavam vivendo o mesmo processo que muitas mulheres viviam nessa época de casamento arranjado. De traição, de tristeza, de angústia. Às vezes até apanhar. De solidão. O mesmo resultado que com 36 anos elas teriam sem ninguém, solidão, digamos assim, elas teriam casada com alguém que não dá valor nenhum para elas, solidão. Porque investiu na coisa errada. Por ganância de ter aquilo na hora errada, no momento errado e sem o propósito de Deus. Então tudo na vida. Eu quero ter um filho porque eu tô com 36 anos, eu quero ter um filho, 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 porque depois eu não vou conseguir ter um filho, porque senão a minha vida vai desandar, porque tudo que eu quero pra minha vida é um filho, é um filho, é um filho, é um filho. Aí tá todo endividado, não tem condições nenhuma de ter filho agora, não tem capacidade de se organizar, de se estruturar. Não vai poder acompanhar essa criança verdadeiramente, vai ser criado por vó, vai ser criado por creche, vai ser criado por sei lá o quê, porque não vai ter condições de acompanhar, porque vai ter que pagar tudo dessa criança, entendeu? Porque colocou a carroça na frente dos bois. Porque eu quero pra agora, eu quero pra hoje, eu quero pra ontem. Por que ainda não aconteceu? Né? E aí eu acabo me desestruturando por conta disso. E vivo um processo doloroso, né? É preciso a gente ter uma mente que não importa o tempo que demore, né? Mas quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu chego lá. Então minha mente precisa funcionar assim, não importa quanto tempo vai demorar. Mas quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu chego lá. Por exemplo, vou falar um pouquinho de mim e do Marcelo. A gente demorou um pouco para começar porque a gente eu não sabia dizer não e Marcelo tinha muitos focos, né? E aí, vamos investir em tudo que aparecia na cabeça. Vamos investir, vou montar uma loja de terceirizados, porque aí eu vou conseguir montar uma empresa para oferecer serviço de pessoas. Eu vou montar uma academia onde eu vou conseguir oferecer meu serviço para cuidar de pessoas. Eu vou abrir um café onde eu vou montar um serviço e eu vou conseguir cuidar de pessoas. Eu vou abrir um escritório onde eu vou trabalhar e vou conseguir cuidar de pessoas. O propósito era o mesmo, cuidar de pessoas, mas a visão não conseguia enxergar isso. Então se abria uma gama de serviços e não se entendia o que verdadeiramente queria. E a gente ia, bora, vamos.
Topo, tô dentro. Então o processo demora mais, porque você não consegue focar no que você quer verdadeiramente. O Marcelo costuma dizer assim, no YouTube a gente gravou, em 11 meses a gente gravou X. Sim, a gente gravou X. A ideia é legal, tá dentro do café, café com reflexões. A gente já tem até um café com reflexões. Então, assim, a gente pegava, a gente dentro de 11 meses, né? Na verdade, mais de 11 meses, a gente gravou por mais de um ano. A gente gravou em parceria e a gente não foi massivo no que fez, gravava um vídeo por semana só. E acabou sendo não tendo o resultado que a gente queria porque a gente estava focado em outras coisas. Quando a gente verdadeiramente entendeu, meu propósito é esse, é isso que eu quero e é assim que eu vou investir, a gente dentro de 7 meses a gente conseguiu gravar mais vídeos do que gravamos em mais de um ano. A gente conseguiu ter mais pessoas entendendo o que verdadeiramente a gente quer passar do que em mais de um ano. Porque nós conseguimos entender. Então o propósito está dentro de mim. E eu não tenho pressa. Eu preciso de não sei quantos seguidores no YouTube. Eu preciso. Eu preciso. Mas eu não vou morrer por isso. Porque eu preciso. Eu faço isso gradativamente. O importante para mim verdadeiramente é o propósito. E qual é o propósito, Cláudia? Cuidar de pessoas. Sempre foi. Sempre foi. Não estava claro nos nossos olhos, mas sempre foi cuidar de pessoas o propósito. Vou montar um hospital para quê? Para cuidar de pessoas. Então o propósito é muito claro na nossa cabeça hoje. Então, hoje não me importa quanto tempo vai levar para, sei lá, eu ganhar um daqueles troféus lá do YouTube ou para eu começar a receber alguma coisa. Teve um menino que teve aqui essa semana, ele tava me perguntando, um rapaz que tá trabalhando aqui em casa, e ele tava me perguntando, Cláudia, quanto é que vocês ganham, não sei o que. Eu falei assim, rapaz, eu posso te falar uma coisa bem sincera? Com relação a isso do canal do YouTube, com relação a... Eu não sei não, você sabe por quê? Porque se você me perguntar quantas pessoas acompanham vocês, se você me perguntar quantas pessoas te procuram por dia para tirar uma dúvida, ou quantas pessoas você conversa por hora, qual o resultado que isso dá na vida das pessoas, eu vou saber te responder. Mas se você me perguntar quanto isso financeiramente rende, eu não sei te falar, porque não é meu propósito. O obreiro é digno do seu salário, o salário é consequência. Quanto eu vou receber é consequência. Então, você é rica, você não tá se importando. Não foi isso que eu disse. Eu me importo, eu quero receber, claro que eu quero receber. Mas não como meu objetivo receber dinheiro. Não. Meu objetivo é isso aqui. É conversar com vocês. É que isso verdadeiramente reverbere na vida de outras pessoas, né? Então, às vezes a gente não entende isso e aí a gente tem pressa de receber por aquilo que a gente nem lutou, nem começou a lutar para receber verdadeiramente, né? A minha mãe se preocupa muito, ela conversa muito comigo, que a minha mãe é muito forte com relação a cristianismo, e ela se preocupa muito comigo, e ela fala assim, Cláudia, eu tenho medo das pessoas pensarem que vocês estão vendendo a palavra de Deus. Eu falo assim, eu também. Porque se a senhora tá pensando assim, meu Deus do céu, eu tô com medo também. Porque eu não tô fazendo isso. De jeito nenhum, a palavra de Deus diz, dai de graça o que de graça também vos recebeis. Então, a palavra de Deus é de graça.
Ela é de graça. E eu dou de graça. Ah, e o que você vende então? Eu vendo meus cursos, é diferente. Eu vendo meus treinamentos, é diferente. Mas a palavra de Deus eu não vou vender nunca. Ah, mas quando você dá seus treinamentos, quando você dá seus cursos, você fala de Deus? Claro, eu vivo Deus todos os dias. 24 horas. Como é que eu não vou falar de algo que tá dentro de mim? Eu tenho que falar quem eu sou. Eu tenho que falar de onde eu vim. Eu tenho que falar o que transborda em mim. E não porque eu tô vendendo isso, não. Isso é de graça, todos os dias. Agora, quando eu dou um curso, eu falo de Deus? Falo. Ele tá dentro de mim. Quando eu dou um treinamento, eu uso a Bíblia? Muitas vezes, tá dentro de mim. Não tem como não falar. Não tem como não falar. Eu falo dos meus pais. Não são deuses, eu falo deles. Por quê? Porque foi através deles que eu conheci muita coisa da minha vida. Eu falo dos meus líderes, das pessoas que foram importantes na minha vida. Por quê? Porque eles me ensinaram muita coisa. Mas eu não tô vendendo eles. Eu vendo meu curso, só isso. A palavra de Deus é de graça. E eu, comprando ou não o curso, eu tô aqui 24 horas, eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou falar da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz dentro de mim. Então, quando você entende que a prosperidade não é pecado e que Deus não é seu servo, veja bem, teologia da prosperidade diz que Deus é seu servo. Ele não é. Teologia da miséria diz que eu não posso ser próspero. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eu sou próspero, que eu sou abençoado, que eu sou abundante. É o que a palavra de Deus diz. E quando eu entendo isso verdadeiramente, aí eu consigo entender o seguinte, que eu preciso trabalhar para conquistar o pão de cada dia, sim. E preciso trabalhar com amor. A palavra de Deus diz lá em Gálatas, tudo que fazei, fazei com amor, fazei como se fosse para o próprio Deus. Todos os dias. Se você recolhe lixo na rua, recolha para Deus. Se você varre o chão, varra para Deus. Se você lava vasos, lave para Deus. Se você planta flores, plante para Deus. Se você faz pão, faça para Deus. E tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. É a palavra de Deus diz. Então você tem que trabalhar, suar para Deus. Todos os dias. E ouvir. Quando ele fala que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos, eu preciso aprender a ouvir o outro. Eu sou muito boa em ouvir, mas eu amo falar também, né? Eu gosto de ouvir. Eu tenho uma amiga, a Luísa. Sou apaixonada por essa menina. A gente é amiga há muitos anos. E às vezes a gente se encontra assim e ela fala por horas. É engraçado, né? Porque eu falo muito. Então, ver alguém falar comigo por horas é até engraçado, né? Mas eu gosto de ouvir. E a gente tem que saber ouvir. Ouvir as informações que as pessoas passam, inclusive sobre a gente. Ouvir. Eu termino alguma coisa que eu faço, eu entro em contato com o Marcelo, ou com o Fernando, ou com a minha mãe. Eu digo, e aí, o que você achou? Me dá a sua opinião. Mas não me dá a sua opinião como irmão, me dá a sua opinião como ouvinte. O que eu falei de errado? Tem alguma coisa que precisa mudar? Sabe, você é insegura. Não, eu gosto de feedback 360. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para dizer para mim. Se olha, eu não gostei desse posicionamento seu, eu acho que tem que melhorar assim, assim, assim. Eu acho que isso não é bem isso. Olha, eu entendi o que você disse assim.
Foi isso mesmo que você quis dizer? Eu digo, não, mas se você entendeu assim, então muita gente também entendeu e eu preciso corrigir. Então é importante eu ouvir o que o outro é ruim, não é bom, não é gostoso ouvir crítica, não é. Não é gostoso ouvir crítica, mas você tem que ouvir, eu tenho que ouvir. Se eu quero ser próspero, eu preciso parar de me apressar. E para eu parar de me apressar, eu preciso aprender a ouvir o outro, a necessidade do outro. Ouvir verdadeiramente para me examinar. A palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele vem, né? E depois coma do pão e beba do cálice, né? Então é importante que a gente se examine, que a gente olhe para dentro da gente o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado para transbordar verdadeiramente na vida do outro. E assim eu não cometo o pecado da pressa, porque aí eu não derrubo o outro, eu não machuco o outro para conquistar aquilo que eu quero. Eu tô sempre escutando ele. Agora, eu vou escutar o outro e vou mudar o meu jeito de ser porque o outro... Se isso prejudica, conversa com Deus, precisa ser alterado. Agora, é bom a gente analisar, assim como Deus manda analisar o profeta, a profecia e não o profeta, a gente também tem que analisar a crítica e não quem te critica, tá? Não interessa se a pessoa... fulano veio falar a respeito do meu casamento, que eu faço isso, faço aquilo, mas não é nem casado, não sabe o que é um casamento. Você tá julgando o fulano. Julgue a ação dentro do seu casamento. O que você tá fazendo é certo, é errado? Perante Deus é certo, é errado? Vai te dar benefício, não vai? Vai te trazer grandes conquistas, não vai? Você gostaria que fizesse com você? Você realmente acha que isso é bonito? Analisa o assunto, não a pessoa. Porque se a gente for analisar a pessoa, a gente teria que analisar a mula de Balaão, que mandou ele parar e falar assim: a jumenta tá endemoniada. Ok, jumento não fala? Mas Deus já havia dito para Balaão: não me segue. Aquele povo é povo meu. Você vai profetizar contra a vida daquele povo, vai orar contra aquele povo para receber dinheiro. Você está adorando mamão. Não se ganha dinheiro a qualquer custo. Não se ganha dinheiro a qualquer custo. E aí eu consigo seguir na direção certa, na velocidade certa, sem machucar ninguém, sem ferir ninguém. Não existem atalhos, não existem. Não existem atalhos. Tem um vídeo muito bacana que se eu estivesse dando um curso agora, eu ia mostrar para vocês o vídeo. De um rapaz que ele recebe uma proposta para poder crescer dentro da empresa. E aí o patrão dele diz que para ele crescer, ele precisa esconder algumas cartas, né? Algumas caixas que chegaram. Ele precisa esconder, fingir que não recebeu. E aí ele vai para casa, conversa com a esposa dele e tal, mas ele já conversa decidido a não fazer isso. E aí quando ele chega para conversar com o patrão, ele diz: olha, chefe, é o seguinte, pode dar o cargo a outra pessoa, eu não sirvo para esse cargo, porque eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. O que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder o seu propósito? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder o seu real propósito, perder a sua alma? Não vale de nada. Então não vou fazer. E aí o chefe dele fala assim: então você tá empregado. Porque eu queria alguém de caráter como você, que tivesse a coragem de falar pro seu líder: não vou fazer o que é errado. Então você é a pessoa certa pro cargo. E ele é empregado. Cláudia, isso não acontece, principalmente no Brasil. É verdade, não acontece por causa de pessoas com essa visão que você tem.
não acontece por causa de pessoas com essa visão que você tem. Porque o outro faz, eu vou fazer também? Vai para o mesmo caminho que ele está indo também? Para o mesmo direcionamento? Para o mesmo túmulo? Para a mesma consequência? Realmente não acontece por causa de pessoas que têm essa mesma visão que você tem. E se eu não mudo a minha visão, se eu não me converto do meu caminho, eu continuo pecando contra Deus e exigindo a Ele que me dê algo que eu não faço por onde para ganhar. Não tenha pressa de ser promovido. Não tenha pressa de ganhar dinheiro. Trabalhe para obter sucesso. Deus vai te abençoar. A ordem de sucesso é: eu trabalho, tenho sucesso no meu trabalho. Eu realizo, então eu ganho dinheiro por isso. Eu planto e vou colher pelo que plantei. Agora, a nossa experiência, a gente observa o seguinte, que muitas vezes a gente planta para outro colher, né? E eu acabo... Ou então, eu gastei antes de plantar e antes de colher. E aí eu fico desesperado porque eu preciso colher aquilo que eu nem plantei, que eu nem trabalhei. E aí eu acabo fazendo com que os meus sonhos, com que os meus planos, que tudo da minha vida acabe enterrado, porque eu tive pressa de gastar aquilo que eu nem tinha. Meu pai falava assim que não se conta com ovo dentro da galinha. Se ele não desceu ainda, não tem ovo. Não se conta. Às vezes as pessoas ganham emprego, né? Ah, tô empregado. Olha só, consegui, tô empregado. Aí vai lá e faz uma prestação de uma TV de 4.000 reais. E não tem nem sofá para sentar. Aí faz uma prestação de uma TV de 4.000 reais, coloca, divide em 10 vezes sem juros e aí a empresa fale. Zorra, e agora? Faço o quê? Não se conta com o ovo dentro da galinha, meu pai dizia. A Bíblia tem vários conceitos muito importantes sobre o que é o serviço, né? Ela fala sobre enriquecimento, mas ela não fala sobre enriquecimento de forma torpe, né? Você pode reparar que as pessoas de maior sucesso no mundo são aquelas que se concentram no trabalho, no sonho, na vocação, na realização de atividades úteis, ou, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que não é muito ético. Políticos, né, também. É o caso, infelizmente, é o caso de muitos empresários brasileiros, eles conseguem, né, através do seu trabalho, conquistar também dinheiro. Mas, infelizmente, existem pessoas também que são corruptas, infelizmente. Mas eu não tenho que olhar para elas. Tem um caso de uma moça chamada Luísa Helena Trajano. Ela é presidente da Magazine Luiza. Magazine Luiza, tô fazendo propaganda de você, viu? Depois você me patrocina aí. Brincadeira. Ela começou a trabalhar como balconista aos 12 anos. 12 anos. E aí ela galgou todos os degraus na empresa. Ela começou contribuindo para transformar a empresa numa gigante multinacional do varejo. E aí, ao longo da sua história, né, grandes nomes chegaram ao topo das suas ideias revolucionárias e do seu trabalho, como, por exemplo, o Henry Ford, né, que é fundador da Ford, Steve Jobs, né, que é o visionário da Apple. E aí, o que acontece? Mas, aos poucos, ela foi conquistando isso até
ela é a mulher mais rica, e era isso que eu ia falar, até ela se tornar a mulher mais rica do nosso país. Mas como é que ela conseguiu isso, cara? Nasceu em berço de ouro? Não, trabalhando como balconista desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. Fantástico isso. Então, assim, dizem que o dinheiro, ele gera mais dinheiro. Mas, na verdade, o que gera mais dinheiro é trabalhar com sabedoria mesmo sem dinheiro, né? Aprender a não gastar todo o seu dinheiro, ter pensamentos positivos, levar a gastar o seu dinheiro em coisas inteligentes e fazer, sim, o dinheiro gerar mais dinheiro, né? Então, assim, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Então, um dos pecados que eu queria falar hoje, né, é falar que ter sucesso não é pecado, ter dinheiro não é pecado, ter a abundância não é pecado, mas da maneira certa, biblicamente falando. Eu vou falar sobre 25 coisas que nos levam à riqueza bíblica, tá? Mas antes eu quero falar um pouco sobre o pecado mesmo, sobre o que nos leva à riqueza de maneira pecaminosa ou à pobreza por causa de uma mente pequena, que também é pecado. Hoje a gente falou sobre o pecado da pressa. Não coloque a carroça na frente dos bois. Tenha paciência. Trabalhar não é castigo para o pecador. Não é. E ter dinheiro não é contaminação. Ah, estou de olho sim, a gente tá com 56 minutos, viu? Eu já tô encerrando, falando sobre o pecado da pressa. Eu vou deixar uma tarefinha para vocês lá no grupo, para falar um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender isso. Entender que sempre existem dois caminhos, né? Sempre existem dois caminhos. E a gente precisa ficar atento a eles. Nesse caso, existem três, tá? Existe ou a teoria da prosperidade, a teoria da miséria, e apesar de estar no meio aqui, não é pecado que eu vou falar, o caminho que verdadeiramente leva à abundância, que leva a Deus. E é isso que a gente tem que entender. É diferente. É diferente. Tá bom? Então fica ligado e a gente continua falando sobre sucesso bíblico. Perfeito? Beijo e até amanhã. Amanhã a gente tem 0659 AM com Marcelo, não é isso, Marcelão? 0659 PM, se eu não me engano, também com Marcelo. Acho que ele vai falar sobre inteligência emocional com alguém, não tenho certeza. E temos 12:05 falando sobre Ezequiel, grande profeta, visões de Ezequiel. Fica ligado. E qualquer dúvida, gente, coloca aí nos comentários. Eu não tô colocando direto no YouTube, mas ele vai pro YouTube ainda. E pode colocar nos comentários dúvida, reclamações, tudo que vocês quiserem colocar aí. A gente fica atento aí pra tá passando pra vocês o que Deus tocar no nosso coração. E, com certeza, aprender com vocês, viu? Deus abençoe e muito obrigado mais uma vez pela presença. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.